Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem, gente? Bom, espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. Vou pedir pra você clicar no gostei, se inscrever no canal se não for inscrito e me seguir lá no Instagram, que é @brunaqueiroz545. Bom, gente, eu vou compartilhar com vocês hoje uma experiência que eu tive com o Senhor através de uma situação que eu passei. Bom, para quem já me segue aqui no YouTube há algum tempo, sabe que meu esposo, ele passou pelo processo da Covid no ano de 2020. Ele foi acometido, né, da Covid-19. E ali, essa experiência me trouxe, essa situação me trouxe uma grande experiência. E essa experiência que eu vou compartilhar com vocês está pautada no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, no versículo 19 em diante. Ali o texto vai dizer o seguinte, que nós não temos que juntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, aonde os ladrões minam e roubam, mas temos que ajuntar tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem nada consome, aonde os ladrões não minam e não roubam. E vai dizer mais o texto, que aonde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. Então, baseado nesse texto, eu vou falar sobre o processo que eu passei, como eu já falei aqui de início a respeito, né, do meu esposo ter sido acometido com a Covid-19. Num dia, gente, eu estava totalmente bem, totalmente normal. Eu estava levando uma vida boa, estável, meu esposo estava num emprego ok, recebendo um salário ok. Nós tínhamos coisas dentro da nossa casa que conseguimos, né, almejar, alcançar através do trabalho do meu esposo, através de Deus abençoar, prosperar ele financeiramente. Tínhamos de tudo, não tínhamos falta de nenhuma coisa. Então, tínhamos ali uma vida tranquila. Então, um belo dia, estava tudo bem, tudo normal, quando assim, no piscar de olhos, tudo isso me foi tirado. Tudo, absolutamente tudo. Eu fui me encontrar, me ver no cenário onde meu esposo estava com a Covid-19. Ele estava sendo ali nesse momento, sendo desenganado pela medicina, porque os médicos desenganaram ele, disse que não tinha mais jeito, porque o pulmão dele foi totalmente tomado pelo vírus da Covid. Eu me vi sem onde morar, eu tive que ir para casa da minha sogra, morar de favor. Todos os bens materialmente que eu tinha, tudo se desfez. Eu tive, porque eu morava de aluguel, gente, e na minha casa só o meu esposo quem trabalha. Isso desde quando nós casamos. Ele que é o mantenedor, ele que é o provedor da nossa casa. Então, quando eu me vi, né, ali naquele cenário, sem condição nenhuma financeira, porque ele era o provedor, ele é quem mantinha a casa, ele estava ali debilitado, doente, desenganado pela medicina. Eu me vi numa situação que eu não tinha o que fazer, eu tive que devolver a casa, porque como que eu ia pagar aluguel, como que eu ia pagar água, como que eu ia pagar luz, se ele estava doente. E eu, né, no caso, não recebi nada da empresa, no caso, que ele estava trabalhando, não recebi nenhum custo, nenhum benefício, financeiramente falando. Então eu não tive outra opção. E eu tive que tirar de imediato tudo que eu tinha dentro da minha casa. Eu tive que colocar a geladeira em um lugar, armário de cozinha em outro lugar, eu tive que botar guarda-roupa em outro lugar, cama em outro lugar, eu botei cada coisa que eu tinha na casa de alguma pessoa. E tudo isso, né, desmonta, monta, tudo isso foi se desfazendo. E eu fui ver, depois que eu passei
desse processo, depois que Deus foi, restaurou meu marido, curou meu marido, tem todo o processo dele de Covid aqui no canal, se você quiser mais saber sobre o testemunho, como é que foi, tem todos os vídeos gravados, porque na época eu compartilhei tudo com vocês, esse meu processo. Então, depois que passou a tempestade, Deus me trouxe essa experiência de que aquilo que é palpável, aquilo que é material, isso se desfaz. Isso vai com o tempo se deteriorando, vai se desfazendo. Vocês conseguem entender? Então, com o passar do tempo, isso vai se acabando. É por isso que eu citei aqui o texto da palavra de Deus. Nós não temos que juntar tesouros na terra. Porque antes eu era uma pessoa muito apegada, gente. Às coisas, aquilo que é palpável, aquilo que é material, eu era muito apegada, sabe? A bem materiais. E depois que eu passei por esse processo, por essa situação, por essa experiência, Deus abriu a minha visão, abriu o meu entendimento de que eu não tenho que ficar agarrada, de que eu não tenho que ficar apegada às coisas dessa terra, aquilo que é material. Por quê? Porque isso se desfaz. Isso com o tempo vai se acabar. E a gente não vai levar nada dessa terra para o céu. Você não vai levar seu carro, você não vai levar sua casa, você não vai levar seus móveis, você não vai levar seu dinheiro, você não vai levar sua faculdade, você não vai levar seu emprego, você não vai levar nada disso. Então, essas coisas que são momentâneas, que são passageiras, que a ferrugem destrói, consome, onde os ladrões minam e roubam, isso não pode ser a nossa prioridade. Isso não pode ser o nosso tudo, isso não pode ser a nossa base. Não pode. Porque tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Quando Jesus vier buscar a igreja, lavada e remida no seu sangue, ninguém vai levar nada dessa terra para o céu. Nada que contém aqui na terra você vai levar com você. Não! Você não vai levar nada, nada, tudo que você conquistou, tudo que você adquiriu, todos os teus bens materiais, isso vai ficar. Então o texto vai dizer: juntai tesouros nos céus. Se apegue àquilo que é eterno. Se apegue àquilo que é duradouro. Se apegue àquilo que a traça e a ferrugem não consome. Aquilo que os ladrões não minam e não roubem. Se apegue àquilo que será duradouro. Nós temos que nos preocupar com as coisas que vêm do alto, com as coisas que vêm de cima. A nossa prioridade tem que ser aquilo que vem de Deus, aquilo que vem do alto. Não colocar as coisas materiais como sendo prioridade na nossa vida. Porque hoje a gente quer ter, a gente quer ser reconhecido. E a gente coloca isso como prioridade sobre a nossa vida. Só que a gente precisa entender que tudo isso é passageiro, tudo isso se desfaz. Isso com os anos, com o tempo, vai se acabar. Vai se acabar. Você tem que se apegar ao seu coração. O seu tesouro tem que estar naquilo que é eterno. Naquilo que não vai se acabar, naquilo que não vai se desfazer, mas que vai ser duradouro. É isso que nós temos que nos apegar. Então, toda essa situação que eu passei, esse cenário que Deus permitiu eu viver por quase 3 meses, e eu perder tudo que eu tinha, eu extraí esse ensinamento para a minha vida. Porque hoje eu estou aqui. Hoje eu estou aqui ministrando, hoje eu estou aqui compartilhando essa experiência. Mas o amanhã, eu não sei o que vai ser de mim amanhã. Eu não sei se amanhã eu vou acordar e vou estar viva. Eu não sei se amanhã a misericórdia de Deus, ela vai vir sobre mim novamente. Eu não sei, porque o amanhã pertence ao Senhor. Então, amanhã eu já não posso acordar.
Então, tudo que eu adquiri, tudo que eu construí, tudo que eu juntei, tudo que eu me apeguei, tudo que eu coloquei como prioridade vai ficar. Vai ficar. Eu não vou levar. Você não vai levar. Eu não tô falando aqui que você não pode ter uma boa casa. Eu não tô falando aqui de que você não pode cursar uma faculdade. Eu não tô falando aqui de que você não pode ter um bom emprego com um bom salário. Eu não tô dizendo aqui que você não pode ter um carro bom do ano, conforme você deseja. Eu não tô falando sobre isso. Eu tô falando sobre você priorizar todas essas coisas. A nossa prioridade tem que ser aquilo que é eterno, aquilo que é divino, aquilo que vem do alto. Porque a palavra do Senhor vai dizer: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentado. Então Jesus tem que ser a nossa prioridade. Jesus tem que ser o primeiro. Nós temos que estar alicerçados e permanentes em Jesus. A gente não pode estar com o nosso coração, com a nossa mente voltada a essas coisas que são momentâneas, que são passageiras, que são terrenas. Porque tudo isso vai perecer. Tudo isso vai perecer, tudo isso vai ficar. Nós não iremos levar, nós não iremos carregar conosco essas coisas. E eu extraí desse cenário, dessa situação, dessa circunstância que eu passei, essa experiência, sabe? Esse entendimento para minha vida. Hoje eu sou uma pessoa totalmente desapegada, materialmente falando. Hoje eu não sou. Devido a essa experiência que eu passei. Num dia estava tudo bem, no outro já não tinha mais nada. Já tinha se acabado tudo, já tinha perdido tudo. Já não tinha mais nada. Aquilo que era palpável, o material, o bem, se desfez. O que permaneceu e que fez com que eu permanecesse em Deus e suportasse o processo foi eu estar em Deus. Foi eu ter comunhão e intimidade com Deus. Aquilo que é permanente, aquilo que é duradouro, fez com que eu continuasse. E é isso que nós devemos nos apegar. Então hoje, eu não sou apegada. Hoje eu não ligo, hoje eu não me importo. Hoje eu foco naquilo que vem do alto, naquilo que vem de Deus, naquilo que glorifica a Deus, naquilo que é duradouro, naquilo que é eterno, naquilo que vai me edificar. Essa é a minha preocupação, a minha comunhão com Deus, a minha intimidade com Deus. Se eu estou sendo fiel, se eu estou sendo obediente, se eu tenho cumprido os princípios constituídos pelo Senhor. Essa tem sido a minha prioridade. Não mais aquilo que é momentâneo, passageiro, terreno, que vai se desfazer, que vai se acabar. Então essa foi a experiência que eu tive, que mudou totalmente o meu pensamento a respeito de muitas coisas. Muitas coisas. Porque nada que nós passamos é em vão, é por acaso. Tudo que Deus permite nós passarmos, existe um propósito. E todo cenário que Deus nos coloca, toda situação difícil que nós enfrentamos, Deus faz com que a gente venha extrair desse cenário, dessa situação, dessa circunstância, experiências. Então essa experiência fez mudar o meu entendimento, a minha visão, e entender que a minha prioridade tem que ser o reino de Deus. A minha prioridade tem que ser Jesus. Isso que eu toco, que eu estou colocando a mão, isso é terreno. Isso os ladrões minam e roubam. Não acontece muitas das vezes você ir lá numa loja comprar um celular, a daqui a pouco chegar, o ladrão vir e roubar o celular que você acabou de ganhar. Isso aconteceu com o meu esposo. O meu esposo, ele comprou um relógio. Ele tinha acabado de comprar um relógio, acho que tinha menos de uma semana que ele comprou o relógio. O relógio custava R$800, gente, R$800. O ladrão entrou no cabeleireiro, ele estava cortando o cabelo, o ladrão simplesmente entrou, roubou ele e as outras pessoas. Aí levou o relógio de R$800 e levou 2 celulares.
porque ele usa o celular da empresa e o celular dele particular. Então, quando a gente está apegado, agarrado nessas coisas, isso quando ocorre na nossa vida, quando o ladrão vem, mina e rouba, aquilo ali nos destrói, aquilo ali acaba com a gente, não é verdade? Mas quando o seu tesouro é Jesus, quando você está focada naquilo que é eterno, naquilo que é duradouro, naquilo que o ladrão não mina e não rouba, a traça e a ferrugem não consome, quando ocorrem essas coisas, isso não te afeta. Porque o meu esposo, ele foi assaltado, ele perdeu tudo isso que eu disse pra vocês e ele ficou tranquilo. Ele ficou em paz. Se fosse uma pessoa que não tivesse a Jesus, ou que o coração estivesse fixado, apegado àquilo que é palpável, no material, tinha ficado louco, talvez. Entendeu? Teria ficado traumatizado. Talvez ia carregar isso pro resto da vida. Mas o coração do meu esposo não estava naquilo, no bem, naquilo que ele possui, no material. Mas está naquilo que é eterno, naquilo que é duradouro, naquilo que não se desfaz. Então que o teu coração venha estar voltado às coisas que vêm do céu, do alto, que vem de Deus, que glorifica a Deus. Porque tudo isso que nós temos, que nós possuímos, que é palpável, tudo isso se desfaz, tudo isso se acaba com o tempo e nós não levaremos nada disso para o reino de Deus. Amém? Eu espero muito que esse vídeo te abençoe, te edifique de alguma forma, compartilhe com mais pessoas. Então é isso, um beijo e até a próxima.